Olá pessoal, hoje vamos falar de um dos lugares mais fascinantes do Brasil, as Cavernas do Peruaçu. Elas ficam localizadas em Minas Gerais, no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, uma área de preservação histórica, importância científica e belezas naturais. Antes de mergulharmos nesse mundo subterrâneo, vale ressaltar que as cavernas são um dos ecossistemas mais frágeis e importantes do planeta. Elas são cápsulas do tempo e guardam segredos sobre nosso passado e chaves essenciais para entendermos o que acontece hoje em dia no nosso planeta. As mudanças climáticas, entre outras coisas. E sabe qual é a parte mais interessante de tudo isso? Apenas 30% das cavernas já foram exploradas, de acordo com pesquisas. Uma caverna é uma cavidade natural subterrânea, formada principalmente pela dissolução de rochas, especialmente como calcário, e também pela ação de águas ao longo de milhares ou milhões de anos. Esse processo se chama cartificação. Vitor, mas como exatamente isso acontece? A água da chuva, quando ela passa pela atmosfera, ela absorve gás carbônico, tornando ela um pouquinho mais ácida. Quando a água ácida penetra o solo e encontra as rochas calcárias, ocorre uma reação química, que dissolve lentamente as rochas. Esse processo cria fissuras que, ao longo do tempo, se tornam galerias e salões impressionantes, que são as famosas cavernas. Um detalhe fascinante é que esse processo continua acontecendo até os dias de hoje. As estalactites que vemos nas cavernas crescem em média 1 centímetro a cada 100 anos. Isso significa que alguma das formações que veremos tem idade comparável às pirâmides do Egito. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu está localizado no norte de Minas Gerais, próximo à divisa com a Bahia. Ele está inserido no bioma Cerrado, que é o considerado a savana mais biodiversa do mundo. Mas pouca gente sabe que a região também apresenta manchas de mata atlântica e caatinga, criando um mosaico ecológico. Geologicamente, estamos falando de uma área extremamente antiga. As rochas do Cráton do São Francisco, onde o parque está inserido, começaram a se formar há cerca de 1,7 bilhões de anos atrás. Para colocar em perspectiva, quando essas rochas estavam se formando, a vida na Terra era composta apenas por organismos unicelulares. É como ter um livro aberto sobre a história profunda do nosso planeta. As cavernas do Peruaçu são majoritariamente formadas por rochas calcárias do grupo Bambuí, com idade aproximada de até 500 milhões de anos a 1 bilhão de anos. Mas não são apenas as dimensões impressionantes que chamam a atenção. As cavernas possuem peculiaridades geológicas raras e impressionantes, como, por exemplo, a Gruta do Janelão. Na Gruta do Janelão, encontramos os famosos cristais de aragonita, formações delicadas que parecem flores de pedra. E na Lapa do Carlúcio, há um dos maiores conjuntos de espeleotemas em forma de cortina do Brasil, com formações que chegam a até 15 metros de comprimento. Outro aspecto fascinante é a presença de rios subterrâneos ativos, como o Rio Peruaçu, que dá o nome ao próprio parque. Esses cursos d'água continuam esculpindo as cavernas até os dias de hoje, criando novos caminhos e galerias que talvez só serão descobertas pelas gerações futuras. Cientificamente, o local é um tesouro inestimável. Além das pinturas rupestres que mencionamos anteriormente, que podem datar de até 10 mil anos atrás, as cavernas também, em suas formações minerais, guardam evidências de mudanças climáticas que aconteceram há muitos anos atrás. Na biodiversidade, o parque abriga espécies endêmicas, ou seja, exclusivas daquela região, como o bagre cego, um peixe que perdeu os olhos por viver na escuridão permanente, e mais de 20 espécies de morcegos que desempenham papéis ecológicos cruciais. Recentemente foi descoberta uma nova espécie de aranha adaptada exclusivamente ao ambiente cavernícola. Turisticamente, o parque oferece experiências únicas, como a travessia da Gruta do Janelão, onde os visitantes podem ver o famoso Pé de Coibaíba, uma estalagmite de 28 metros quadrados equivalente a um prédio de 9 andares. E o Portal do Céu, uma abertura no teto da caverna que cria um efeito de luz divino em determinados horários do dia. Agora falaremos um pouquinho mais sobre o reconhecimento de patrimônio mundial das cavernas do Peruaçu. Em 2023, a Unesco concedeu ao local o título de Patrimônio Mundial da Humanidade, um reconhecimento que coloca o Peruaçu entre os mais importantes sítios naturais e culturais do planeta. Esse processo envolveu mais de 10 anos de estudos, levantamentos técnicos e preparações para que o local fosse reconhecido como esse grande patrimônio. Entretanto, o que muitas pessoas não sabem ainda é que o processo de candidatura destacou 3 valores principais universais para o local ter sido reconhecido.
Eles são a singularidade geológica do sistema kárstico do local, o registro arqueológico contínuo e a biodiversidade do local. E agora falaremos um pouquinho mais sobre esses 3 valores principais. O primeiro ponto a se destacar é a singularidade geológica do sistema kárstico do local, com cavernas de dimensões monumentais, salões que chegam a mais de 100 metros de altura e formações raríssimas de estalactites e estalagmites. A famosa Lapa do Janelão é um dos maiores exemplos desse patrimônio natural. O segundo ponto a ser destacado é o registro arqueológico contínuo do local, que apresenta evidências da ocupação humana desde os primórdios. No Peruaçu estão algumas das pinturas rupestres mais impressionantes das Américas, com figuras humanas, animais e cenários do cotidiano, até algumas datadas de 12 mil anos atrás. E agora entraremos no último tópico, que destacou os valores universais do local. Esse tópico é a biodiversidade do local, composta por espécies adaptadas à vida subterrânea. Muitas delas consideradas fósseis vivos, pois permaneceram praticamente inalterados por milhões de anos, fornecendo informações valiosas para a nossa ciência hoje em dia e para entender um pouquinho sobre o passado também. Esse reconhecimento não é apenas simbólico, ele garante ao Peruaçu maior visibilidade internacional, colocando Minas Gerais no mapa mundial do turismo cultural e ecológico, mais proteção ambiental e cultural, já que a Unesco exige planos de manejo e preservação contínua, estímulo ao turismo sustentável que gera renda para comunidades locais e fortalece a identidade regional. O título de Patrimônio Mundial coloca as cavernas do Peruaçu no mesmo patamar de importância internacional de locais como o Grand Canyon, nos Estados Unidos, e as grutas de Scotian, na Eslovênia. Isso significa que o Peruaçu não é apenas um bem mineiro ou brasileiro, mas sim um patrimônio de toda a humanidade, que deve ser preservado e valorizado pelas gerações futuras. O Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu representa a integração perfeita entre natureza e cultura. Cavernas monumentais, rios subterrâneos, sítios arqueológicos e biodiversidade única convivem em uma harmonia em uma mesma paisagem cultural. Por isso, o reconhecimento pela Unesco é uma conquista histórica, que coloca as cavernas do Peruaçu no cenário global e reforça a importância de preservar esse tesouro natural e cultural do Brasil. Para chegar até as cavernas, além de Januária e Itacarambi, há opções de acesso por Montalvânia, principalmente para quem vem de Brasília. E uma dica muito importante para você que vai visitar é que a melhor época para se visitar é entre maio e setembro, quando as chuvas são menos frequentes e o nível dos rios subterrâneos é mais baixo, e isso vai permitir que você visite mais galerias. O parque oferece 3 roteiros principais. A Trilha do Janelão, considerada moderada, possui 2 km e as formações mais impressionantes. A Trilha do Boquetê, leve, possui 1 km e é ideal para crianças e iniciantes. A travessa do rio Peruaçu é considerada mais aventureira e requer mais preparo físico. Todos os roteiros incluem paradas em mirantes naturais com vistas espetaculares do cânion do rio Peruaçu, que chegam a 100 metros de profundidade em alguns trechos. E atenção, como medida de preservação é proibido tocar nas formações. O suor e os olhos da nossa pele podem danificar esses frágeis ecossistemas minerais, que levam milênios para se formar. Além das formações poderem abrigar prédios inteiros, uma curiosidade fascinante é o Silêncio Eterno. É uma gruta onde o nível de ruído é extremamente baixo, um dos mais baixos do planeta. Outro fato interessante é que o calcário das cavernas do Peruaçu possui microfósseis de organismos marinhos antigos. Isso prova que essa região foi coberta por um oceano primitivo há muito tempo atrás. O ICMBio é responsável pelo programa de monitoramento ambiental do parque, e ele é um dos mais avançados do país. Eles utilizam de sensores eletrônicos para monitorar continuamente a temperatura, o nível de CO2 e a umidade das principais cavernas do parque. E também eles possuem câmeras especiais que gravam o tempo todo os animais da fauna local, e sempre sem perturbá-los. Recentemente foi implementado um programa de pioneiro de capacidade de carga turística, que determina o número máximo de visitantes que cada trilha pode receber sem causar impactos irreversíveis. Também há projetos de restauração das áreas degradadas no entorno do parque, com
replantio de espécies nativas do Cerrado. E você pode ajudar ao visitar. Em 2022, uma expedição conjunta entre pesquisadores brasileiros e espeleólogos franceses descobriram uma nova galeria na Gruta do Janelão, com pinturas rupestres jamais nunca antes vistas e, além disso, foram catalogados mais de 12 novas espécies de invertebrados, incluindo o pseudo-escorpião, totalmente cego e despigmentado. As comunidades tradicionais do entorno têm ricas histórias sobre as cavernas. Uma das mais famosas fala sobre a Mãe d'Água, um espírito protetor que moraria nos lagos subterrâneos. Outras lendas e mitos contam que também as galerias que nunca foram exploradas seriam portais para o mundo espiritual. Isso mostra como o patrimônio histórico está profundamente ligado com questões espirituais e religiosas. E para você que gosta de fotografia, essas cavernas elas apresentam oportunidades únicas para você. A iluminação artificial controlada revela cores surpreendentes. Os óxidos de ferro criam tons avermelhados, enquanto o manganês produz um cor meio azulado, sabe? Uma dica profissional para você que vai tirar foto é usar uma longa exposição para capturar os movimentos das águas nos lagos subterrâneos. Eles criam efeitos surreais. Estudos recentes mostram que as cavernas são sensíveis indicadores das mudanças climáticas. O aumento da temperatura externa altera a ventilação natural das cavernas, enquanto que as mudanças no regime de chuvas afetam o crescimento dos espeleotemas. Monitorar esses ecossistemas ajuda a prever impactos em larga escala. Bom, agora algumas dicas para você que vai fazer essa visita. É sempre recomendado uma garrafa d'água e calçados adequados, mas além disso, vá com uma blusa leve de manga comprida, leve um casaco mais leve, pois em alguns lugares pode bater um certo vento. O capacete com iluminação é disponibilizado pelos guias e sempre leve uma câmera fotográfica manual. As cavernas do Peruaçu são muito mais que uma atração turística. São um patrimônio da humanidade, um laboratório natural e um santuário ecológico. Cada visita nos lembra da incrível capacidade da natureza de criar maravilhas ao longo do tempo geológico e da nossa responsabilidade em preservá-la para as futuras gerações. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer ver mais, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossa série especial sobre os patrimônios naturais do Brasil. Na próxima semana, exploraremos os Lençóis Maranhenses. E se você já visitou as cavernas do Peruaçu, compartilhe sua experiência nos comentários. Para que ocorra a formação de uma caverna, precisa de rochas solúveis como calcário, fratura no solo, umidade